Alô galera, trazendo a torcida Alegres Emoções, um grande abraço, muito boa tarde, chegando com mais um Esporte Guará aqui pelo seu canal 23 e é claro, vamos hoje debater a primeira partida da final do Campeonato Estadual e você pode participar, o nosso telefone você já sabe é o 981 50 3251, se não for ler a mensagem, daqui a pouco a gente responde lá no privado e também relata. Um abraço para o Felipe e para toda essa galera que sempre participa com a gente. Meu amigo Chico, grande motense, está aí. O número, Fabiano, lutar sempre, desistir jamais. Enfim, citei aqui 2 bolivianos e 2 motenses, porque é a semana de Superclássico e ontem tivemos um empate em 0-0 no Estádio Castelão. Ao meu lado, Tadeu. Decepcionado, Tadeu, com a qualidade do primeiro jogo da final, ou o final é isso mesmo? Não tem essa de o Sampaio tá na B, o Moto na D, ou o Moto tá melhor, o Sampaio tá na pior. Não tem dessa, a final é sempre desse jeito, bastante truncada e claro, as equipes com medo de ter a definição ontem para chegar no sábado e ficar com uma situação difícil, né? Também, são 2 jogos que poderiam decidir, vão decidir o título, né? O jogo de ontem e o do próximo. Os 2 clubes, os 2 times, isso equivale numa final, né? Existem, na minha opinião, 2 tipos de finais. Uma que é um jogo 4-4, 3-3, eu até brinquei ontem com o placar de 5-5, e o outro é um jogo mais estudado, mais truncado, que foi que pareceu o seu jogo de ontem. Faltou mais técnica, faltou ser um jogo mais com brilho. Porém, está dentro do script, 2 equipes que vieram de longas viagens, 2 equipes que vieram cansaço. Isso foi demonstrado já no final da partida e todas as emoções ficaram para o segundo jogo. Emoções que ficaram para o segundo jogo e claro que nós vamos acompanhar todos os detalhes aqui pela TV Guará. Vamos então de melhores momentos, se é que teve. Teve lá no final, 2 lances, um para cada lado. Sampaio 0, Moto 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Estadual. Primeiro jogo da final do estadual no Castelão. Em campo, Sampaio tentando o título e acabar com um tabu de 3 anos sem ganhar do rival. Do outro lado, um Moto querendo mostrar o porquê até aqui fez a melhor campanha da competição. O primeiro tempo é travado. Os times levam pouco ou nenhum perigo à defesa adversária. O segundo tempo melhora um pouco. O Moto avança mais e leva perigo no início. Mas mesmo assim, não chega a assustar o goleiro Gustavo. Do outro lado, Daniel Felipe recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. Mesmo com 1 a menos, o Sampaio tenta chegar. Do outro lado, Nailson arrisca de fora da área e manda longe. Ramon faz essa falta em Gustavo Ramos e também leva o segundo cartão amarelo e termina expulso. Com 1 a menos para cada lado, a expectativa era que o jogo ficasse mais emocionante. Em boa jogada pela direita, Luiz Gustavo finaliza bem e o goleiro João Paulo do Moto faz a primeira boa defesa do jogo, aliás, aquela defesa difícil, aos 36 minutos do segundo tempo. O Moto tenta aproveitar o escanteio. Gustavo corta no primeiro lance e o rebote é desperdiçado. O jogo fica aberto no fim. Com Negueba, o Moto obriga Gustavo a trabalhar um pouquinho. Na melhor chance do Sampaio no jogo, Diego Tavares invade a área livre, mas define mal a jogada, facilitando a ação da defesa. E é fim de jogo, Sampaio e Moto 0-0. E a decisão fica para sábado à noite no Castelão. Decisão para sábado à noite no Estádio Castelão, e foi isso mesmo, né? Poucas chances, apenas 2, uma do Sampaio lá no final. Do Moto também teve aquela chance do Negueba no segundo tempo. Enfim, o Daniel Felipe foi expulso, aliás, né? Galera, vamos prestar atenção. Depois de quase 1 minuto que descobriram que o Daniel Felipe tinha sido expulso. O jogo sendo transmitido, o pessoal mandando mensagem no meu WhatsApp. Ainda bem que eu estava ouvindo a Rádio Timbira com o Roberto Ramos, que ele em cima do laço trouxe a informação, né? Tem que ter um mínimo de atenção onde está todo mundo ligado. Só depois de quase 3 minutos foi que descobriram que o Daniel Felipe tinha sido expulso. Foi obrigado eu a repassar a informação para o torcedor que não estava acompanhando a transmissão da Rádio Timbira. Aliás, é um apelo que eu faço para você aqui, né? Aliás, uma dica que eu dou, na realidade, não é nem apelo, uma dica. Diminui o volume e vai lá para o rádio, que a emoção do rádio é inigualável. Você vai ter todos os lances e ainda um pouco antes daquilo que está acontecendo lá na internet. Mas, Tadeu, o que você acompanhou desse primeiro jogo? Para você uma decepção? Acredita que o Moto, no momento que o Daniel Felipe foi expulso, poderia ter agredido mais, tentado mais, o Dejaí poderia ter sido mais ousado, ou ele fez o certo? Segurou, evitou qualquer problema de levar uma derrota para o segundo jogo e vai pro tudo ou nada no próximo sábado?
O segundo tempo do Moto foi melhor do que o primeiro tempo que o Moto apresentou. O Moto, no seu setor defensivo, quando recuperava essa bola do Sampaio, eles não conseguiam dar continuidade no lance. Era muita ligação direta para o Henrique, para o jogador de frente do Moto. Isso ficou claro quando terminou o primeiro tempo, que houve cobrança do Henrique com alguns jogadores de meio de campo. Faltou o meio de campo do Moto ser mais participativo com a bola. Sem a bola, conseguiram ainda diminuir espaço, não dar facilidade para o Sampaio. O Sampaio também, que pelos seus extremos levou muito perigo. Talvez esse aí foi a preocupação do Djaí, segurar um volante, segurar o Nailson com os dois zagueiros, liberar o Cleicinho, lateral esquerdo, mas conseguiu fazer aquela linha de 4 que funcionou no segundo tempo, mas no primeiro tempo ali eles queimaram muita bola, não conseguiu dar qualidade no passe para a bola, perdiam a posse de bola com facilidade, entregava essa bola com facilidade para o Sampaio, porque tentava fazer uma ligação direta e não deu certo nesse jogo. Pois é, então foi a visão do Tadeu em relação ao time do Moto. Conversamos com dois personagens da equipe rubro-negra. Vamos, claro, começar ouvindo o técnico Djaí Ferreira. Ele falou sobre o empate 0-0 no primeiro jogo da final. Ô Gil, até pelo fato de ser um super clássico, né? Duas equipes que se respeitam, mas a partir do momento que entramos dentro de campo a gente procurou impor um ritmo forte. Infelizmente não foi suficiente para a gente sair com a vitória, mas a gente tem que ressaltar que do outro lado tem uma equipe bem organizada, bem treinada pelo Léo Condé. A gente teve um pouco de dificuldade na primeira etapa, no segundo tempo a gente pressionou um pouquinho mais, conseguiu até criar algumas oportunidades e tivemos a possibilidade de até sair com a vitória quando a gente ficou com um jogador a mais, mas logo em seguida o Ramon foi expulso e acabou meio que desorganizando a equipe. Mas agora é trabalhar, corrigir os erros. A gente tem 3 dias aí para o pessoal descansar, para que sábado a gente possa voltar aqui e fazer mais um bom jogo e quem sabe ficar com o título. Tá aí a análise do Djaí Ferreira, com a palavra ele, Tadeu. É isso aí, o Djaí fez uma boa leitura do jogo, né? Agora o importante é descansar. Tem hoje para fazer um treino ali mais leve, tem amanhã e pronto para o jogo de sábado, né? Tanto o Moto como o Sampaio deve apresentar o futebol melhor já no sábado. Aí eu volto a reiterar também que o desgaste físico das duas equipes, mediante as viagens que fizeram, os seus compromissos que tiveram pelo Campeonato Brasileiro, Série B e Série D, prejudicou o rendimento das duas equipes ontem. Pois é, vamos para o segundo jogo. Outro personagem do Moto, ouvido pela imprensa esportiva na transmissão de ontem, foi o Nailson, volante rubro-negro. Confira. Que teve, a gente não conseguiu concluir, mas tem outro jogo aí e eu creio que vai ser eu creio que a gente vai, tiver a oportunidade, a gente vai conseguir concluir em gol aí. Tá aí o Nailson, agradecemos imagens da TV FMF, responsável aí pela transmissão do primeiro jogo entre Sampaio Corrêa e Moto. Nailson é um personagem importante. E o Anselmo? Ele voltou a jogar pelo menos um futebol razoável dentro daquilo que se espera dele. Como é que você avalia esse setor de criação da equipe do Motoclube e os próprios homens de frente, né? Já que, assim como o Sampaio, o Moto criou muito pouco. Antes da pandemia, o Moto tinha ele conseguia ser mais agressivo nos seus adversários, ele conseguia fazer essa marcação lá em cima. Depois da pandemia, eles não estão conseguindo esse time, né? E o Anselmo ficou muito só na criação, o Nailson ficou mais preocupado também enquanto o volante em se defender e deixou o Anselmo mais longe, né? Houve também uma distância, principalmente no primeiro tempo, entre o ataque e o meio de campo, porque por isso a ligação da defesa para o ataque. Então, se essa bola chega redonda, chega bem no pé do Anselmo, o Anselmo vai conseguir distribuir e municiar os atacantes do Motoclube. Pois é, depois do primeiro jogo, os times voltam a treinar hoje, Moto Sampaio visando a decisão do próximo sábado. Agora Moto Sampaio, mando de campo é da equipe rubro-negra. Vamos acompanhar esse grande jogo, vamos acompanhar também nos bastidores. O Moto ainda se movimenta em relação à questão da transmissão, para que o Moto detenha os direitos de transmissão da partida no próximo sábado. O Moto alega a medida provisória, já enviou inclusive um documento notificando a federação e nesse documento ameaça de multa, no caso buscar multa diária caso não haja o cumprimento. Vamos aguardar também o posicionamento da federação em relação a esse pleito do Motoclube de São Luís para o próximo sábado, jogo às 7 da noite no estádio do Castelão. Daqui a pouco outro lado da história, vamos acompanhar a repercussão do empate 0-0 lá no Sampaio Corrêa. Antes eu vou dar um recado do Betis aqui para você, afinal de contas, tem hoje muitos jogos movimentando aí, ó. Tem o Boca na Libertadores, o Boca e o Independente Medellín, o Peñarol contra o Jorge Wilstermann da Bolívia, também tem jogo do Santos contra o Delfim, partidas que movimentam a Libertadores, o Santos joga fora, a cotação do Santos está baixa. Ganha hoje o Santos, ô Tadeu? Deve ganhar, porque o adversário não tem tradição.
Bayern de Munique e Sevilha é barbada. Quem ganha o título da Supercopa da Europa? O Bayern, a gente consegue perceber aí pela cotação, né? Cotação tá altíssima. O Sevilha é campeão da Liga Europa, não é qualquer time. Esses jogos aí costumam enganar. Mas tá aí a cotação do Sevilha 7. Se eu fosse você, fazia uma no Sevilha, né, uma baratinha, e ia numa mais cara aí no Bayern de Munique para ganhar. Atlético Goianiense e Fluminense. Esse Atlético é enjoado. Quem ganha? É enjoado. O Atlético conseguiu algumas vitórias fora de casa. Para esse jogo, na minha opinião, é o favorito contra o Fluminense. Pois é, então tá aí as dicas de hoje do MA Sporting Bets. Com apenas R$2 você pode faturar uma boa grana. A galera rindo à toa nos últimos resultados aí. Teve gente investindo 2, ganhando 1.300, enfim. MA Sporting Bets, simplesmente o melhor do Maranhão. Vamos pro intervalo e na volta, a repercussão do lado do Sampaio Corrêa, depois do empate por 0-0. De volta aqui com o Esporte Guará, a opinião da galera no 981503251. Rodrigo Maranhão, grande Rodrigo, ele que é da torcida uniformizada Moto Folia. Um abraço para ele, um abraço para o Darlão, o grande Darloco. Um abraço para o Lian, que está se recuperando aí de um acidente de moto. Torcida do Moto está acompanhando o nosso programa, dizendo que o Moto vai para cima para atropelar no próximo sábado. Um abraço para lutar sempre e desistir jamais, torcedor do time do Sampaio Corrêa. Galera do Instagram, @Cavalinho Boliviano, também acompanhando o nosso programa, @Papão do Norte. Siga os clubes, siga o Moto Oficial lá no Instagram, siga o Sampaio Corrêa Oficial no Instagram, siga a página do Esporte Guará, do Laércio Júnior. O Laércio é @Laércio_JR23. Então você vai lá, Laércio_JR23, me siga lá no Instagram e participe. Siga também o Tadeu Nunes lá no Instagram, @Tadeu Nunes, para que você possa também ao longo do dia ser abastecido com muitas informações. E procure também a página da Isca Controle de Pragas lá na internet. Afinal de contas, a Isca tem tudo que você precisa para ter uma vida saudável e tranquila, livre de pragas. O móvel pegou cupim, tem barata lá em casa. Chama a Isca, controle de pragas, quer dedetização ou limpar a caixa d'água. Chama a Isca, controle de pragas, não agride a natureza nem o meio ambiente. Isca é especializada, profissionais competentes, dedetização, descopinização, sedentização. Chama a Isca que eles têm a solução. 988398516. É a Isca Controle de Pragas esperando por você. Abraçando também meu amigo Luiz, a dona Gil e todos que fazem parte da família Isca Controle de Pragas, hein? O Chico da Vila Industrial também está comigo, ele é lá do Dragão da Vila Industrial, torcedor do Motoclube e atento ao Esporte Guará. Vamos agora à repercussão do lado tricolor, o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Começamos pelo técnico do Sampaio, o Léo Condé. Falou após o jogo do empate por 0-0. A gente conseguiu ter volume de jogo, mas pecamos muito ali na penúltima bola ali próximo da área. É o que a gente vai trabalhar aí nesses 2 dias de recuperação, fazer alguns ajustes, algumas observações. É a primeira vez que eu enfrento o adversário aí dentro da competição, agora a gente já conhecendo, a gente já pode criar, pode e deve, né, tentar criar uma estratégia aí para furar a defesa deles. Tá aí o Condé alega desconhecimento do adversário, né? Eu creio que não dá muito. Ele tem uma comissão técnica toda que trabalha com ele, jogadores que já estavam aqui quando ele chegou. Enfim, hoje você tem YouTube, tem Facebook, tem jogos do Moto a todo momento. Tá mais para alguma explicação que ele conseguiu dar depois do empate por 0-0. Até mesmo porque a tecnologia hoje é muito avançada, né? Você tem um setor de scout, tem os analistas de desempenho, que também não é só para analisar os jogadores que o clube vai contratar, o DG vai contratar, mas também é para observar o adversário, né? Eu creio que o Sampaio fez isso, o Moto fez isso também. O Sampaio, quando o Léo falou que eles tiveram mais volume, eles tiveram mais posse de bola, ganharam o meio de campo com o Kiss, com o Vinícius Kiss, com o Massini ali no meio de campo também, o André Luiz fazendo ali a cabeça de área. O Sampaio teve essa posse de bola, mas também não conseguiu competência no último terço de campo para finalizar as jogadas. Eu falei no bloco anterior que o Mota ele foi muito competente quando ele conseguiu fechar os espaços do Sampaio. Às vezes, os extremos do Sampaio levaram perigo, mas faltou mais essa tranquilidade no último passe e na finalização do Sampaio Corrêa. Pois é, a visão do Tadeu Nunes em relação ao outro lado, o lado do Sampaio Corrêa. Tem um boliviano aqui mandando mensagem. Boa tarde, sou boliviano, mas o jogo foi ruim. Um abraço, Henrique, do Parque Vitória. Outro personagem foi ouvido pela equipe da TV Guará e pela assessoria de imprensa do Sampaio Corrêa, Vinícius Kiss, um dos melhores jogadores do Sampaio na atual temporada, fala desse empate por 0-0 no Superclássico.
lição que a nossa equipe vai aprimorar agora nesses próximos dias, essa questão do nosso último terço do campo, né? O último passe, né? Um pouco mais caprichado ali para o nosso companheiro, e a finalização em si. A gente fez um jogo com muito volume, como você colocou, só que se a gente não melhorar nesse quesito, a gente vai ter dificuldade. Hoje um jogo que era para pelo menos a gente ter feito alguma vitória, 1-0, às vezes 2-0, a gente não conseguiu converter o nosso volume de jogo em gols, então agora é estar muito atento, o jogo está em aberto, a final está em aberto, sem vantagem nenhuma, e caprichar agora para o próximo jogo. Pois é, tá aí o Vinícius Kiss falando desse empate 0-0, um dos melhores jogadores do Sampaio Corrêa na atual temporada, jogador que eu tenho aqui quase que certeza que na maioria dos times da Série A teria espaço até como titular. Vinícius Kiss, ele é aquele jogador, aquele atleta, né, aquele volante moderno que os clubes procuram. Além da marcação, ele tem a qualidade no passe. O primeiro volante, o volante do clube, ele tem que ter aquele passe, porque os adversários hoje, quase que todos, jogam com 2 linhas baixo de 4, né? Então esse passe é importante para quebrar aquela primeira linha, para pegar o seu companheiro, o atacante, em boa condição de jogo. E o Vinícius Kiss, ele tem essa qualidade no passe, o passe dele consegue quebrar a linha defensiva do adversário. Ele é um jogador que quase que completo, consegue marcar, consegue diminuir os espaços do adversário, e quando está com a bola ele sabe sair, sabe dar o passe de qualidade. Pois é, para o próximo jogo o Moto tem a volta do Wesley na lateral esquerda. Fez falta o Wesley, lateral esquerdo do time do Moto, né, nesse jogo de ontem. Entrou o Jeff Silva, que é um jogador mais agudo, né? O Jeff Silva eu costumo dizer que é mais um ponto esquerdo do que um lateral. Ele não consegue guardar bem, ele não consegue defender como ele ataca bem. O Wesley, o lateral esquerdo, ele tinha uma continuidade no decorrer da partida, do campeonato, então ele deve voltar para o segundo jogo e vai melhorar tanto na retaguarda como no ataque também. Você iria com uma zaga de Paulo Sérgio e Boaventura ou daria uma oportunidade para o Lucão? Foram os 2 jogadores que terminaram a partida, né? Eu até achava que essa zaga seria titular na Série B, mas aí houve aqueles sérios problemas que todos nós conhecemos, e eu acredito que essa zaga que terminou o jogo de ontem vai para o jogo de sábado contra o Moto Clube. Você manteria o Robson Duarte lá na frente ou no próximo jogo tentaria o Roney como essa alternativa? O Roney, que é um dos artilheiros do time do Campeonato Maranhense. Não, manteria o Robson Duarte na direita, porque se o Roney entra aí, tinha que trazer o Gustavo Ramos para a direita e o Roney na esquerda. Fica aí com essa plataforma formada do centro ofensivo e mudar se for preciso no segundo tempo ou em outra ocasião. Mas é com o Robson Duarte. Júlio Pitt na vaga que sobrou lá no Moto? Creio que sim, creio que é o Júnior, que ele jogou também lá em Roraima, né? Ele foi titular, então eu acho que deve manter, o DJI deve manter essa coerência e colocar o Júnior Pitt pro jogo. No caso, o Wallace e Júlio Pitt na zaga. O Wallace e Júnior Pitt. O Wallace e Júlio Pitt, a zaga do Moto. O Moto perdeu o Ramon, o Sampaio Corrêa perdeu o Daniel Felipe expulso, né? O Wesley volta para a lateral esquerda, tranquilamente no lugar ali do Jeff Silva, talvez. Enfim, aquilo que os técnicos irão realizar suas devidas modificações. No próximo bloco, o Tadeu tá mais um detalhezinho em relação ao Superclássico. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Mas antes do intervalo, eu vou falar da AID Fitness. Olha ela aí, ó. AID Fitness, Avenida Mato Grosso, número 50, Loja J, Chácara Brasil. Telefone 3301-5601. AID Fitness aguardando por você. Vou para o intervalo rápido e volto ainda mais destacando no Esporte Guará. Agora pode. Estamos de volta com o último tempo do Esporte Guará e direto para o recado do Alzir Carvalho. Você que está precisando de um móvel comercial, uma sala comercial de muita qualidade, lá no Renascença, você tem essa grande opção aí do meu amigo Alzir e da Remax Dreams. A Remax Dreams vende um imóvel a cada 30 segundos. 981-210999, o Cresce dele é 3708, é só você procurar, o Alzir Carvalho, todo mundo conhece, e tem esse prédio, ó, 3 ambientes, 5 salas com banheiro, 2 salas de reunião, banheiro com acessibilidade, 7 vagas na garagem. Eu estou falando do meu amigo Alzir Carvalho, que está com a gente aqui no Esporte Guará, beleza? Olha só, o Sampaio Corrêa deve colocar um link lá no CT José Carlos Macieira no sábado com o jogo sendo transmitido. Vai ter um telão lá com a transmissão do jogo no próximo sábado às 7 da noite, jogo que decide o campeonato estadual. O marketing do clube já está preparando toda uma cerimônia, né, uma celebração, todo um evento grandioso para que a torcida possa se reunir lá no CT José Carlos Macieira e assistir ao jogo na sede do Sampaio Corrêa, já que não vai poder ir para o Castelão. Outro detalhe, vai poder receber o time, vai poder acompanhar a saída do time e tudo, toda essa programação já feita
pelo Sampaio Corrêa, em parceria com a torcida. Amanhã eu vou trazer mais detalhes. Do outro lado, a torcida do Moto também se mobiliza. Moto Folia, Dragões da Fiel, a própria diretoria, para dar a mesma recepção aos jogadores e o mesmo incentivo para os jogadores do Moto. É o Superclássico que acontece até sábado, meu amigo. Enquanto não definir o campeão, teremos um Superclássico permanente. Nas redes sociais só se fala disso. Moto e Sampaio, Sampaio e Moto sensacional. Mais um detalhe em relação ao Superclássico, Tadeu? Era sobre o zagueiro Wallace, né? Que ele jogou bem o jogo passado. Me agrada muito esse jogador e vai ter mais uma possibilidade de ser titular no próximo jogo. O Wallace do Moto Clube. Pois é, por enquanto é um projeto essa questão do projetor com o telão para assistir ao jogo na sede do Sampaio Corrêa. Amanhã nós vamos confirmar se vai acontecer essa movimentação ou não. E aí já fica a sugestão, que o Moto organize também com a sua torcida em outro lugar, né? Alguém vai fazer a festa, seja nos pênaltis, seja no tempo normal. Vamos aguardar. Se aqui se aguarda a festa, quem perder pelo menos já vai para a Copa do Brasil e para a Copa do Nordeste no ano que vem, no mínimo a pré, lá na cidade de Imperatriz. O clima é esse, Tadeu, que nós vamos mostrar agora, ó. Confira como é que está na cidade de Imperatriz, o estádio Frei Epifânio da Badia. Nós temos as imagens do que a torcida fez lá em Imperatriz, depois de mais um vexame. Olha só, fora JBS, time sem vergonha, essa é bem na entrada do estádio Frei Epifânio da Badia. Depois daquela declaração infeliz do tal do Fabrício, lá que não tem nem sobrenome. Os caras colocam uma empresa com uma pessoa que não se apresenta para ninguém, ninguém sabe quem é o chefe dessa JB Esportes, né? Vem com a chancela para assumir o atual campeão maranhense e faz essa vergonha. Tem mais aí, não tem? Além dessa, tem outras mensagens aí. Além dessa aí, time sem vergonha, tem muito mais. Tem fora JBS, somos todos meia dúzia, enfim. A torcida do Imperatriz colocou muitas mensagens ali ao redor do estádio Frei Epifânio da Badia. Errado é, mas também não pode deixar do jeito que está. O torcedor tem que se manifestar e mostrar que não é apenas uma meia dúzia. Nós estamos falando de um time que é o atual campeão maranhense e que nos últimos anos tem um dos maiores crescimentos, não só do estado, mas do Nordeste. Do Nordeste. É uma torcida muito grande do Imperatriz, né? Tem que ser respeitada, tanto a instituição como a torcida. A torcida está cobrando, está no seu direito, e aqui vai toda a minha solidariedade para o roupeiro Renato. É um cara altamente competente, veio do Sampaio Corrêa, aprendeu tudo lá, então não é justo quando esse rapaz Fabrício expôs o roupeiro do Imperatriz, mandando a torcida ir perguntar para o roupeiro, uma vez que o roupeiro não tem culpa porque ele passou toda a necessidade, tudo que o Imperatriz precisaria comprar para repor o setor da rouparia não foi comprado. O Imperatriz treina com roupa de jogo, treina com uniforme de jogo, aí quando chega no jogo não vai ter. Então, o que menos tem culpa é o roupeiro. Inclusive tem o áudio do roupeiro, se der no programa de amanhã eu vou colocar aqui no Esporte Guará. Valeu, João Carvalho já está na área, o polivalente João Carvalho arrebentando nas ruas, fazendo um trabalho maravilhoso aqui no Boletim Guará. Aliás, entre meio-dia e 1h da tarde você fica muito bem informado e depois se diverte com Fazemos Qualquer Negócio na apresentação do Danilo Quixaba e com o programa Zé Cirilo, hein? Valeu, Tadeu. Um alô aqui para Vinícius, lá do Salão Homem, na Rede França. Salão Homem? Homem. Eu vou lá. Salão Homem, lá na Rede França. Passa lá. Tá me devendo um aqui e o Juninho Guará também. Um abraço, galera. Tchau. Pô.